aceitar Jesus é uma decisão pessoal e muito importante que pode implicar e vai implicar na sua vida eterna. E também é algo tão importante que nós devemos dar uma atenção especial para nós entendermos também o grau que tem de importância de aceitar Jesus na nossa vida. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o que significa aceitar Jesus. Então, pegue a sua Bíblia e vem conosco estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da nossa EBD, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa sala virtual. E hoje nós começamos essa aula com uma pergunta: você já aceitou Jesus? Ou então você sabe qual a importância que tem aceitar Jesus, o que essa decisão pode implicar na sua vida? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje com o tema: o que significa aceitar Jesus? É uma pergunta a qual muitas pessoas talvez tenham suas dúvidas, né? E espero que hoje na nossa aula nós consigamos sanar algumas delas, né? E para nós iniciarmos, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1, e esse texto ele vai dizer assim para nós: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós estudamos falando sobre se teria como, né, nos tornarmos filhos de Deus. E sim, chegamos à conclusão de que é possível nós nos tornarmos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Né? E com certeza eu falei na semana passada que devemos aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas o que significa isso? Né? Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que significa, né, aceitar a Jesus e tentar sanar algumas dúvidas que os irmãos possam ter. Né? Então, nós aqui já podemos iniciar dizendo que se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é uma grande oportunidade. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui. Eu creio que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração a respeito, né, de Jesus Cristo e de aceitá-lo, né, na sua vida, de abrir o teu coração. Também eu posso dizer que é a melhor escolha que nós podemos fazer, sem sombra de dúvida. Talvez você possa identificar como decidir se casar, ou então uma boa proposta de emprego, ou então decidir de fazer uma viagem pelo mundo todo. Eu não sei qual seria, né, para você a melhor decisão da sua vida. Mas independente de qualquer situação, de qualquer decisão que você possa ter, ou que eu possa ter, aceitar a Jesus na nossa vida é a melhor de todas, independente de qualquer outra. Em primeiro lugar, aceitar a Jesus na nossa vida é a melhor decisão que podemos ter, tá bom? Então, mas o que realmente significa essa expressão, aceitar a Jesus, né? Que ela é uma expressão muito comum. Com certeza você já foi convidado algum dia, alguém já chegou e perguntou se você desejaria aceitar a Jesus na sua vida como o único e suficiente Salvador, né? Mas você talvez não aceitou ou já aceitou, enfim. Mas o que significa essa expressão aceitar a Jesus, né? Então vamos ver agora aqui um pouquinho dessa expressão. Pois bem, essa expressão aceitar a Jesus, ela é muito utilizada, né? Isso aí é comum. É justamente para descrever o momento em que a pessoa não crente ela tem a decisão, né? Depois de ouvir uma mensagem dentro de numa igreja, num culto ou num culto ao ar livre, mas que ouviu a mensagem do Evangelho, também através de uma conversa, ou então talvez lendo um folheto, vendo uma ministração, talvez, né, ouvindo, né, talvez no rádio uma palavra,
e ela decide, né, ali entregar sua vida para Deus. Então, é, sempre, né, vem essa expressão, né, eu aceito Jesus na minha vida, é, eu quero ter Jesus na minha vida. Então, através desses meios que eu falei, é que as pessoas elas são convidadas a aceitar a Jesus, né? Então, aí vem o processo, né, que é onde que as pessoas pedem perdão pelos seus pecados, né? Ela passa ali naquele momento, ela deposita a fé dela em Jesus, crendo que ele pode fazer algo por ela, pela transformação da vida. Também ela crer também, né, que o sacrifício de Jesus Cristo foi o suficiente, né, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né, de ser crucificado, foi o suficiente para perdoá-la dos pecados, né? Então, a partir desse ponto que a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, né? Aceitar Jesus é tal como eu falei, né? Você pode ter aceito já diversos convites, ou em algum momento da sua vida você rejeitou alguns convites, mas aceitar o convite de Jesus para entrar no teu coração é o maior de todos, é o melhor de todos, né? E esse convite ele é feito por Deus, né? É, que vai falar através do Espírito Santo, que fala ao meu e ao seu coração, fala, né, aos nossos ouvidos, né? E nós entendemos que estamos sendo convidados, né? E cabe cada um de nós nesse momento aceitar ou não, né? É um momento único na nossa vida, né? Eu creio que é, nenhum dos irmãos que possam estar assistindo esqueceu do momento. Eu não esqueço do dia em que eu saí da minha casa, em 20 de julho de 2008, né, que eu fui em direção à minha antiga igreja, e eu falei que naquele dia, se eu visse o pastor passar na minha frente, eu me tornaria crente, né? Eu usava justamente essa expressão. E quando eu vi o pastor passando, eu falei assim: pastor, eu quero ser crente e eu quero ser membro da tua igreja, né? E ali o pastor orou comigo. Enfim, eu não esqueço desse dia. Eu lembro exatamente como que foi o clima que estava. Eu lembro que estava um inverno muito rigoroso, né? E eu estava de bicicleta, saí de casa, botei o casaco, peguei a bicicleta, fui de bicicleta correndo em direção, né, à igreja. E eu falei realmente que se eu visse o pastor passar na minha frente, eu falaria, chamaria e falaria isso. E foi o que aconteceu. Então é algo que na minha vida eu não vou esquecer, e eu creio que os irmãos também não vão esquecer do momento em que abriram, né, os seus corações para Jesus entrar e fazer morada. Então, por isso que eu digo que é um momento único na nossa vida. Essa foi, né, que eu contei o momento de conversão, mas talvez uma pessoa possa ter sido num culto, né, levantando as mãos, né, quando foi feito o apelo, onde que ouviu a mensagem do Evangelho e decidiu ali, naquele momento. Então para cada um tem sua história, né, cada um tem sua forma, né, de conversão, e eu entendo que é um momento único na nossa vida, né? Porque eu costumo falar que nós temos um momento antes de Jesus e depois de Jesus. Por exemplo, tem nos calendários, né, AC, anticristo, e DC, né, depois de Cristo. Então, nós temos também na nossa vida esse divisor, onde que nós temos antes da nossa conversão e depois da nossa conversão, né? Então, é um momento onde que divide e que muda toda a nossa trajetória de vida, nossa história. Então, é um momento único, né? É a decisão mais importante da nossa vida, sem sombra de dúvida, onde é uma decisão que qualquer um, né, podemos tomar, mas é a decisão mais importante que cada pessoa possa tomar, né? E ela tem resultados que ultrapassam, né, o tempo, ou seja, não é somente naquele momento ali. O que você decide nesse momento influencia, né, o restante da sua vida, a sua trajetória. Então, aceitar Jesus faz com que cria-se, né, um vínculo entre você e Deus, ou seja, entre eu também e Deus, justamente porque nós éramos afastados de Deus por causa do pecado. E quando aceitamos a Jesus e cremos no feito de Jesus, nós rompemos com essa divisão, com essa separação. Como eu passei aqui também algumas aulas onde que existia uma pessoa no pecado, existia um abismo, e tinha o outro lado aonde que tinha
a vida com Deus. E Jesus Cristo, né, através de um símbolo de uma cruz, servia como ponte entre o homem que estava nas trevas, no pecado, que serviria para levar o homem para a luz. Assim é a nossa vida, né? Assim nós podemos dizer que é o momento da nossa vida, né, onde que nós saímos das trevas e vamos para a luz, né? Então nós criamos esse vínculo com Deus, né, onde que nossas orações, elas não que elas não, nunca foram ouvidas, mas Deus ele dá, eu posso dizer que dá até uma atenção um pouco maior, se assim eu posso dizer, não, talvez eu me arrisco a dizer assim, né, mas Deus ele passa a ouvir nossas orações, é, ele faz com que você e eu tenhamos paz em nosso coração e também paz com ele. Então é por isso que nós dizemos que aceitar a Jesus, né, é um momento único na nossa vida, né? E é preciso decidir entre aceitá-lo ou rejeitá-lo. Então, nesse momento, quando Jesus falar ao teu coração, quando Deus falar ao teu coração, é o momento onde que você decide se você vai querer ou não, né, acerca de ter um vínculo com Cristo, né, com Deus ali, onde que a tua vida pode ser mudada, onde que pode ser todas as coisas transformadas, onde que Deus ele toma a direção da nossa vida. Então, cabe, né, cada um de nós termos esse momento de decisão, né? Então nós podemos ver que também Deus ele através da palavra dele, né, ele deixa muito claro de que a humanidade ela está caída, né, em pecado, nos seus delitos, né, e que nós só podemos sair, né, desse mundo de pecado, né, podemos sair das trevas através da salvação que o próprio Deus nos oferece, né, que é através de Jesus Cristo. Então, sem o auxílio dele é impossível de nós sairmos, né, do lamaçal do pecado. Também eu posso dizer, né, que só Deus ele pode garantir essa salvação do homem, né, e a aproximação do homem com Deus, né, através de Jesus. Não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro meio, outra uma ponte, né, que eu posso dizer que possa criar esse acesso entre o homem e Deus. Também não existe nenhuma celebridade que possa fazer, né, com que você e eu sejamos perdoados dos nossos pecados, também que possa nos dar a salvação, a vida eterna. Então, como eu posso dizer, né, que a ideia de salvação na Bíblia, ela refere-se, né, realmente nos livrar a pessoa da morte espiritual, né, que a morte física ela vai acontecer, todos nós vamos morrer, nós vamos um dia deixar todas as coisas aqui da terra, né? Mas essa decisão, né, que de acordo com a Bíblia, a ideia de salvação que a Bíblia nos traz é justamente nos livrar da morte espiritual, né, e nos retirarmos de um caminho onde que nós possamos sofrer, né, possamos sofrer algum dano, né? Também, né, e nós podemos ver, como já falamos também, acerca de João 3,16, onde que vemos todo o plano de Deus ali, né, que é de salvação para o homem, né, onde que Deus ele dá o seu Filho para que nós não tenhamos, não venhamos perecer, mas tenhamos a vida eterna, né. João 3,16 é o texto, posso dizer que é o ponto-chave do plano de salvação de Deus, onde ele que num resumo, né, fala que deu seu único filho para que nós não venhamos perecer, mas tenhamos a vida eterna. Então, a ideia de salvação está ali, ó, em João 3,16, né? Também nós podemos dizer, né, que em nenhum momento da história, né, como eu falei, alguém né, além do Senhor nos ofereceu esse plano de salvação, né? Por exemplo, nenhum homem pode perdoar os nossos pecados, também nenhum homem pode oferecer a vida eterna a si mesmo, ou seja, eu me oferecer a vida eterna, e nem os irmãos se oferecerem a vida eterna, tampouco podemos ser considerados justos pelo próprio Deus. Nós falamos, não, Deus já me considerou justo, então ele nos considera, não, nós não conseguimos, né, perdão, nos declarar justificados, e sim Deus que nos justifica, né, e nos justifica através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Gostaria de ler com os irmãos o texto de Salmo, capítulo 3, versículo 8, que vai falar assim, né, salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja tua bênção, né? A salvação presente que Deus nos dá,
né? Então, também é algo que não consegue se comprar fazendo boas obras, também não consegue obter através de aquisição, né? Eu vou lá, vou comprar, vou passar meu cartão, dividir não sei quantas vezes, vou pagar no débito, no Pix, não tem como ser assim, né? Já porque hoje em dia, né, nossa realidade é essa, onde que quem quer ter alguma coisa vai lá e compra, paga, né? Mas não é dessa forma. Também, como eu posso dizer, né? É um presente que Deus ele dá àqueles que creem, né, em Jesus Cristo, que Jesus é suficiente para transformar a vida do homem. Ou seja, a salvação é um presente que Deus nos dá, é, porque nós cremos que Jesus ele é suficiente. Não precisamos de outra coisa, né, a não ser de Jesus na nossa vida. Ou seja, suficiente para mudar a nossa vida, a nossa história, nos dar a salvação. Então, quando nós cremos, passamos a ter a salvação eterna. Nós já obtivemos através de Jesus Cristo, né? E quando nós cremos que Ele é suficiente na nossa vida, né? Então, esse aí é o ponto, né, também que eu posso dizer que é importante, é entender que a salvação, né, ela vem através de Jesus por crermos que Jesus é o suficiente para a nossa vida, né? Também, todas as pessoas elas precisam saber que a salvação ela é oferecida gratuitamente, né? E que é um presente de Deus e que, como eu falei, ela não pode ser alcançada, né? É, pela quantidade enorme de coisas que alguém possa fazer, como eu falei nas boas obras. Ah, eu fiz tantas coisas, então eu vou ter a salvação. Não é assim. É, também, né? Ou por fiz tantas coisas e me tornei uma pessoa melhor, então agora eu posso ser salvo. Também não vai ser assim, né? Então, aceitar Jesus implica em tê-lo como nosso Salvador, né? Essa é a questão. Quando aceitamos Jesus, nós já vamos tê-lo como nosso Salvador, né? Ninguém além de Jesus Cristo é capaz de oferecer à humanidade a salvação, né? Como eu falei, não tem nenhum líder religioso, não tem é, nenhum outro homem na Terra que possa nos oferecer a salvação. Então, isso aqui nós precisamos firmar isso aqui justamente porque somente Jesus nos oferece a salvação, Deus nos oferece a salvação de forma gratuita. Também, aceitar Jesus implica tê-lo como nosso Senhor e Salvador, mas como posso dizer assim, na questão da atmosfera espiritual, existe uma relação de senhorio e de servidão, ou seja, existe nosso Senhor e nós somos servos, né? E, por exemplo, o apóstolo João ele falou algo interessante e eu gostaria de ler para os irmãos em 1 João, capítulo 3, versículo 8, né? E o texto ele vai falar assim para a gente, né? Que quem comete pecado pertence, serve, né, do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, nesse caso aqui, ó, quem peca e quem vive em volta dessa cerca de pecados é servo do diabo. Então, é o Senhor, é Satanás, né, o diabo, e os servos, né, vivem em pecado, ou seja, são servos do diabo. Mas, em contrapartida, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 6,18, algo que é importante para nós, que vai falar assim: vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer aquilo que é direito. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos cativos do senhorio de Deus, ou seja, Ele é o nosso Senhor e nós somos os servos, e nós deixamos de viver na vida de pecado e sim passamos a praticar uma vida de justiça, né? Uma vida pura. Então, quando nós falamos acerca dessa questão de senhorio, né, e de servo, né? Então de servidão, então isso significa que Deus ele é o nosso Senhor. Quando aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós deixamos na vida de pecado, deixamos de ser servos de Satanás e passamos a ser servos do Senhor, né? Então passamos a servir a Deus, a fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é reto. Enquanto nós estamos lá no mundão, nós estamos fazendo as coisas que agradam a Satanás, mas já que nós estamos tendo uma nova vida em Jesus, nós passamos a servi-lo e sermos justos e sermos retos, né? Então,
Também a palavra de Deus vai falar que quando aceitamos a Jesus, nós não temos mais, o pecado ele não tem domínio sobre cada um de nós. Né? Esse é um texto que vai falar em Romanos 6,14, né? Que fala assim, o pecado não terá domínio sobre vós. Aí tem um complemento lá, mas é uma palavra já afirmando de que passamos a ter uma nova vida em Cristo e esse pecado ele não vai nos dominar. Né? Então essa daí é uma verdade para a nossa vida. Também o pecado é uma questão de realidade na nossa vida, né? Já que é uma herança que nós temos aí através de Adão. Né? Eu gostaria de até ler o texto de Romanos, que vai falar também sobre isso, Romanos capítulo 5, versículo 12, que vai falar assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Ou seja, é algo que é hereditário, que está lá na nossa história, né? Desde lá do início, né? Então, através desse pecado de Adão e Eva, ele veio sobre todas as gerações e isso também nos alcança. Então, desculpa, isso traz isso, né? Vem na nossa genealogia, na nossa família, e somente Jesus ele pode nos livrar desse quadro aí de pecado, que ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados, né? Então, né, o profeta também Isaías ele descreveu, né, a relação entre os nossos pecados e a impossibilidade de uma aproximação com Deus. Ou seja, ele falou acerca também de nós não termos nenhuma oportunidade de nos vincularmos novamente com Deus. E, né, esse texto ele vai falar assim, é Isaías, deixa eu ver, 59, versículo 1 e 2, que vai falar assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separaram do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Né? Ou seja, o profeta Isaías falou justamente isso aqui, ó, que é por causa dos pecados que ele não nos ouviu, mas ele pode sim nos perdoar. Ele tem força para fazer isso, mas ele se afastava do povo na época aqui que o profeta falou, justamente por causa do pecado. Né? Então, a única possibilidade que nós temos de nos livrarmos do poder do pecado é aceitando Jesus, né? E recebendo o seu perdão. Pelo perdão dos nossos pecados somos justificados. Isso também vai falar em Romanos 5,1, que foi o texto que nós lemos, e através dali nós passamos a ter paz com Deus. Então, o perdão ele é oferecido por Jesus, né? E deixamos essa vida de pecado, né? E que é uma barreira que nos impede de termos esse vínculo com Deus. Então, é através de Jesus que as barreiras caem, né? Através do amor de Jesus que nós somos alcançados e temos nossa vida transformada. Então, o que significa aceitar Jesus? Né? É ter uma nova vida, é romper com as barreiras, é romper com o vínculo do pecado, de ser servo de Satanás e de passar a ter uma vida em Cristo Jesus, ou seja, de ter uma vida maravilhosa em luz, onde que deixamos o pecado, abandonamos tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Então, espero ter conseguido explicar acerca o que é aceitar a Jesus, né? O que implica nisso tudo, e é algo que é uma decisão que você pode tomar que vai influenciar na sua eternidade, já que ele veio para nos dar a vida eterna, ou seja, o que aqui na Terra é passageiro, realmente daqui a pouco acaba, mas o que importa é o futuro, né? Como o apóstolo Paulo também fala, que o alvo é Cristo. Então, o alvo, ou seja, é a eternidade. Então, você e eu devemos ser homens e mulheres que venhamos colocar Jesus como alvo e dia após dia caminhar em direção a esse alvo. Tá bom? Então, espero ter sanado algumas dúvidas, né? Ou que os irmãos talvez não tinham conhecimento acerca exatamente do que é aceitar Jesus. Espero ter ficado um pouco mais claro para os irmãos, e aquilo que eu não consegui explicar, espero que também Deus ele consiga, através do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, consiga falar ao coração dos irmãos. Mas antes de encerrar essa
essa nossa aula de hoje, eu gostaria de orar com você, também com você que pode estar aí, né, me assistindo nesse momento, que ainda não tem, né, entregue a sua vida a Jesus, para que Ele também faça morada na tua vida e deseje, né, é, o amor de Deus se derramar sobre a tua vida. Nós temos um cântico, né, um salmozinho que fala: meu amigo, hoje tu tens uma escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Então, Ele quer te libertar da mão de Satanás, te libertar dos vícios, é, te libertar do pecado, né? Não que você também venha deixar já de ser pecador e ser santo, mas que venha ter uma vida diferente, né? Lutando contra o pecado, lutando dessa satisfação que Satanás tem, né? De nos ver sofrer, de estarmos na mão dele, sim, de viver uma vida de paz, de alegria, né? Que nós só podemos encontrar em Jesus Cristo, tá bom? Então feche seus olhos e oremos nesse momento. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia na tua presença também. Nós te louvamos por essa aula onde que nós vimos um pouco que aceitar a Jesus. E assim, Deus, que nós possamos dia após dia deixar, Deus, as portas dos nossos corações abertas para que Jesus venha e faça morada. E também, Deus, que nós possamos largar o pecado, largar todo o vício e ter uma vida transformada e renovada em Jesus. E principalmente, Deus, nós possamos alcançar a vida eterna. Assim, Deus, também eu rogo ao Senhor pelas pessoas que possam estar assistindo, que estejam decidindo nesse momento entregar a tua vida, Deus, ao Senhor, ao teu Filho Jesus Cristo. E assim, Pai, que nós pedimos que tudo, Deus, venha se fazer novo, que esse momento seja único, que esse momento seja especial, justamente porque o Senhor está entrando na vida, Deus, e mudando a história de cada um de nós. Assim também, Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos, que teus filhos também entendam, enxerguem, Deus, a mão do Senhor que é poderosa sobre a vida de cada um deles, sobre a casa de cada um deles, Pai. Assim, Deus, eu oro, te agradecendo por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Então, queridos, que Deus possa estar abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, que seja uma semana aí, que se inicie uma semana repleta de bênção, uma semana repleta de vitória. Espero te ver lá no culto, todo domingo às 18 horas, quinta-feira, estudo da palavra, discipulado ali, né? E também campanha de oração, né? Que nós vivemos uma oração constante lá na nossa igreja, então, pela nossa família, pela nossa casa. Então você também é convidado toda quinta-feira às 18 horas e EBD, pelo menos até o final do ano, através do canal aqui no YouTube às 9h15, tá bom? Espero te ver semana que vem aqui também com algum tema que venha para abençoar a nossa vida, a nossa casa, tá bom? Então que vocês fiquem com Deus, queridos, e até a próxima.